Grato ao pastor Wendel pela confiança. Eu glorifico a Deus pela noite de hoje. Estamos na reta final, né? Da Epístola aos Hebreus, a carta aos Hebreus. E hoje vamos dar continuidade do que foi pregado semana passada pela nossa irmã Fernanda sobre fé. Hebreus 11, louvado seja o nome do Senhor. Hebreus capítulo de número 11. Versículo 1 diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Vamos no último versículo da carta aos Hebreus, versículo 40. Provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Amém? Pode se assentar louvando a Jesus? Tem fundo musical? Põe um fundo musical aí para mim, meu irmão. Saudade de pregar com fundo musical. Louvado seja o nome do Senhor. O texto de Hebreus, capítulo 11, ele vai falar sobre a fé. Se nós pararmos qualquer pessoa na rua hoje e nós perguntássemos se essa pessoa tem fé, a pessoa vai dizer que tem fé. Se você perguntar desde uma criança até o mais idoso, num vasto mundão, seja dentro e fora do estado de São Paulo, a pessoa vai dizer que tem fé. A fé, segundo o dicionário, tem algumas definições. Uma delas é crença intensa na existência de algo, que é a fé em Deus. Obrigado. Segundo, a confiança absoluta em alguém ou em algo. A primeira é a crença intensa na existência de algo. Você precisa crer que existe alguém que luta por você. Você precisa crer que alguém está olhando por você lá dos céus e está intercedendo por você junto ao trono do Pai. E segundo é a confiança. Você precisa ter confiança. Você precisa ter confiança nele. Muitos perderam a confiança porque a Brit Hadashah, que é o Novo Testamento judaico, ela traz fé para confiança. Então nós temos que confiar. Todos nós sabemos que a carta aos Hebreus é uma incógnita. Há uns dizem que é Apolo que escreve, outros dizem que até mesmo foi Áquila que escreve, Priscila, Áquila. Outros dizem que foi Pedro, mas eu para mim, tá bom? Você não precisa acreditar, para mim foi Paulo. Pela escrita, porque Paulo ele era um fariseu, Paulo ele era mestre da lei. Paulo ele entendia muito bem sobre lei judaica, sobre o que os antigos disseram, e ele vem discorrendo. A carta aos Hebreus tem algumas finalidades. Primeiro, fortalecer os irmãos que haviam passado por muitas dificuldades. Então a fé ela vai mostrar para nós que em meio às dificuldades Deus está conosco. Tem um louvor que diz: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Segundo, fortalecer a fé deles em meio às perseguições. Nós dizemos nos dias de hoje que somos perseguidos por diversas áreas, mas a carta ela traz a finalidade de fortalecer a fé deles em meio a perseguições. Terceiro, prepará-los para o martírio e morrerem pela causa de Cristo. Quarto, o autor da epístola da carta faz uma construção argumentativa, indicando que Jesus é o cumprimento do templo, do sacrifício e do sacerdócio que haviam sido estabelecidos na lei. Isso também revela de maneira clara que todo esse sistema era temporário. Quinto,
que os pais ou os patriarcas, os profetas do Antigo Testamento acreditaram em uma promessa. Que promessa era essa? De que o Messias viria e resgataria os judeus, mas pela honra, para a honra e glória do eterno nome do Senhor. Jesus, ele veio e morreu na cruz do Calvário para que nós tenhamos tenhamos confiança e fé nele. A definição da fé em latim. A definição do latim é fidelitas, que vem de fé, adesão. Segundo, fidelis, fiel, verdadeiro. Terceiro, fides, desta veio a palavra fiel. Em grego tem uma definição, que é pistia, ou pistis, segundo o grego koiné, que indica a noção de acreditar. Evangelista, por que você está dizendo tudo isso? É que nós temos que acreditar que Cristo está conosco. E se Cristo comigo vai, eu irei, como dizia o hino da harpa. Porque se Cristo está comigo, eu sei que pode vir as adversidades, todavia, bem-aventurado que crê e persevera em o nome do Senhor. Por que você está aqui? É porque Deus está olhando para a sua fé e está vendo o que está dentro do teu coração. Se a fé é somente nas coisas materiais ou se a fé é naquilo que vem do alto. A Bíblia diz que se a tua fé for como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui e vai para lá, e assim acontecerá. Se nós não tivermos fé com as coisas pequenas, como nós teremos fé com as coisas grandes? É mais ou menos isso. Então por que a igreja está passando por uma grande dificuldade? É porque perdemos a fé praticada. Muitas das vezes nós pregamos, a gente conversa direto, muitas das vezes nós pregamos que Deus, ele abre portas, só que nós tememos porque uma porta se fechou. Muitas das vezes nós pregamos que Deus, ele cura, e muitas das vezes nós trememos diante de uma adversidade, diante de uma doença. Quer ver uma pessoa que está passando pela aprovação da fé? É o pastor Igor. Nós fomos lá, visitamos ele, e nós acreditamos, assim como ele, de que logo, logo ele contará o testemunho, para que a igreja venha a ser fortalecida ainda mais pela fé em Cristo Jesus. A fé, ela move aquilo que o natural ele não move. A fé faz com que nós alcancemos o sobrenatural daquilo que Deus ele tem para nós. A fé, ela faz com que um pequeno garoto derrube um gigante. A fé faz com que um povo sem instrução nenhuma faz com que as muralhas caiam por terra. Por quê? Porque quem está do nosso lado é aquele que está olhando para a fé e dizendo: crê, então vocês farão obras maiores do que essas que eu faço. Se nós não tivermos fé, irmão, desculpa, nós iremos perder muitas coisas, principalmente a salvação. Se você for hoje conversar com alguém de matriz africana, um espírita, um católico, você vai ver a fé deles naquilo que eles creem, dá um baile muito cristão. Se você vê do jeito que eles levam a regra de fé deles, você olha e fala: eu não tenho fé nenhuma naquilo que eu acredito. Nós precisamos confiar. E o texto de Hebreus 11, ele vai trazer sobre a definição de fé. Porque para mostrar para os hebreus, para mostrar para os irmãos daquela comunidade, de que assim como os do passado, como os nossos irmãos do passado venceram, através da fé, que eles tenham bom ânimo, porque eles iriam vencer também. Quem que é que ele está dizendo? Vamos lá. Fala sobre Abel. Abel, pela fé, ofereceu sacrifícios maior do que Caim. Enoque foi transladado pela fé, andou com Deus. Noé foi divinamente avisado pelas coisas que não se viam. Pela fé, creu no dilúvio e a salvação da sua família.
Abraão creu e obedeceu, saindo da sua terra, ir para um lugar desconhecido. Pela fé, creu na provisão de Deus. Sara creu que mesmo na sua velhice e na velhice do seu esposo, Deus poderia lhe conceder e dar a dádiva de um filho. Pela fé, concebeu Isaque. Olha que fantástico. Pela fé, os nossos irmãos viram o mar se abrir. Pela fé, Jonas saiu do ventre de um grande peixe. Pela fé, Gideão e 300 venceram. E por que nós estamos fazendo? Diante das causas que é apresentado diante do grupo de oração. Irmão, eu estou sem fé. Hoje Deus vai acrescentar fé na sua vida. Irmão, eu estou sem... A porta se fechou. Creia que Deus está abrindo a porta para você hoje. Porque a fé, ela move o sobrenatural de Deus. A fé faz com que você receba força. A fé faz com que você se torne mais do que vencedor em Cristo Jesus. Eu tinha muita fé nas coisas que eu acreditava que minha mãe não ia descobrir de mim. Eu tinha muita fé de que ia passar tudo desapercebido. A gente brinca, mas é verdade. Um dia eu estava em casa e na minha consciência, eu estava rodando um peão dentro de casa. E rodando um peão dentro de casa, bateu bem no vidro do danado do fogão. O vidro se espatifou todinho. Eu, na minha cabeça de cearense, que só tem tamanho, eu achei que minha mãe não ia notar. Uma tampa de fogão, todo mundo sabe como é que era a tampa da Arno antigamente? Era uma tampa maior que esse púlpito aqui. E eu achei, mãe não vai descobrir disso aqui. E na minha cabeça não, se eu jogar fora esse vidro, mãe não vai descobrir. Mas como se eu estou de castigo? Aí na minha cabeça eu pensei, vou colocar no vaso sanitário, eu vou dar descarga, né? E vai embora todo mal, em nome de Jesus. E coloquei, irmão. Mas, irmão, ficou 3 dias entupido o vaso sanitário. E a minha mãe chega do trabalho, e minha mãe tinha o jeito dela de corrigir, né? E ela dizia, Patrick, eu vou fazer um frango assado, e eu tô vendo que você limpou o fogão. E eu tô vendo que tá brilhando. Logo, logo eu vou lá assar o forno, viu? Eu vou lá assar, vou aquecer o forno. Você me ajuda? Você liga o fogo e eu aperto o botão. E na minha cabeça mãe não vai descobrir. Mãe não vai descobrir. Quando ela chegou perto do fogão, ela disse, Patrick, você está notando alguma coisa diferente nesse fogão? Eu disse, não, mãe, nada, eu limpei. Eu falei assim, Quando eu saí de manhã, eu vi que tinha uma tampa aqui. E cadê a tampa? Aí pronto, aí a fé foi pro chão. Eu disse, não, mas eu quebrei o vidro. Ah, pensou que eu não ia descobrir? Tá certo, por que você não falou que quebrou? Bora pro banheiro. E apanhei. Por quê? Porque eu achei que a minha fé naquilo que eu tinha feito iria me salvar. A minha fé, segundo o mundo, vai me salvar das coisas desse mundo. Mas a minha fé, segundo Deus, vai me fazer sair e me livrar da ira de Deus. Porque Deus, ele vai fazer com que todos que perseverarem, segundo a sua fé, encontrem o galardão com Cristo na eternidade. A fé, ela não pode ser fingida. A fé, ela não pode ser falsa, falha. Hoje o mundo está vivendo uma falsa fé, colocando a sua credibilidade, ou colocando a sua confiança naquilo que acredita, numa rosa, numa figa, num trevo de 4 folhas. Somente pela fé em Cristo Jesus nós iremos vencer esse mundo. Somente em Cristo Jesus nós passaremos dessa vida para a vida que Deus quer que nós passamos na eternidade. A fé, ela tem algumas definições no hebraico. A fé no hebraico é emuná. Emuná no hebraico é fé. A Emuná Shelemá, que é a sinagoga lá de Barueri, que eu me consulto lá, é fé plena. Emuná Shelemá é fé plena. E existem 4 termos dentro da Emuná. Um é Aman,
segunda é emun, terceira é imun, e a quarta é amen, com N, não com M. Aman quer dizer fixar, algo firme, firmeza. Emun é confiança, fidelidade. Imun, treino, algo que exercita. E amen, que é o acróstico de Adonai, é confirmar, confirmação. Por que você está aqui hoje? É que Deus quer fixar no teu coração de que somente nele nós seremos mais do que vencedor. Por que você está aqui? Por que nós estamos aqui? É que Ele quer que nós tenhamos confiança nele e sejamos fiéis a Ele. Abacuque vai dizer que o justo viverá pela fé, mas dentro do hebraico é pela fidelidade. Justo é tzadik, tzadik é justo, aquele que faz justiça, aquele que olha e diz, não, em Deus eu vou vencer essas adversidades. Ele quer que nós treinemos a nossa fé, que nós exercitamos. Quando nós acordamos pela manhã, nós temos que treinar essa fé. Todos os dias, quando nós acordarmos, nós temos que treinar a nossa fé. Como é que está o teu treino? Será que você já desistiu daquela causa que somente você e Deus sabe? Será que você desistiu de treinar pela tua família? Será que você desistiu de treinar pelo teu emprego? Será que você desistiu de treinar pela uma porta? Será que você desistiu de você? Hoje Deus ele quer que você saia daqui treinando essa fé. Porém, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem me fortalece? Cristo Jesus. Porque eu estou treinando a minha fé nele. Porque treinando a minha fé, eu vou vencer as coisas impossíveis em Cristo Jesus. E por que nós estamos aqui? É porque Ele quer confirmar em nossas vidas aquilo que somente Ele tem. Muitas das vezes nós não testemunhamos. Testemunhar é confirmar. Testemunhar é dizer, como o nosso pastor diz, faz de novo, ou seja, eu estou confirmando na terra aquilo que o Senhor fez no céu. A palavra é em Romanos 10:17, ela diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Somente pela palavra de Deus nós treinamos. Somente pela palavra de Deus nós exercitamos a nossa fé. Somente pela palavra de Deus nós temos um leque recheado todos os dias para nós treinar. Salmo 91, Salmos 120, Salmo 119, todos os dias, Isaías 55, Salmos 23, todos os dias nós temos que treinar essa fé. Como é que você treinou a sua fé hoje? Será que você treinou a fé que Deus ele quer que você acredita nele? Que fixa dentro do teu coração, que pulsa dentro do teu coração, dizendo que você pode, que você deve e que você vai confiar nele. Muitas das vezes nós perdemos a bênção porque nós não treinamos a nossa fé. Muitas das vezes nós não treinamos. Treinar não é igual o Bambam que achou que ia ganhar de popó. Não. Se você não treinar a sua fé nele, que é o teu treinador, você vai para o nocaute. Mas se você treinar e colocar a tua confiança nele, pode ter certeza que os maiores adversários vão cair por terra nessa noite. Pensa nesse exato momento, aquilo que você precisa treinar. Pensa aí. Evangelista, eu preciso treinar a minha fé na minha leitura bíblica. Evangelista, eu preciso treinar a minha fé na conquista, não sei. O que é, irmão? Nós temos que materializar, mas primeiro tem que vir na mente. Nós temos que pensar. Pensando, desce e o coração almeja. O coração almejando, firma na terra, confirma na terra e Deus confirma no céu. A palavra fé vem de justiça. Abacuque 2:4, Romanos 1:17, Gálatas 3:11 e Hebreus 10:38 vai dizer sobre o justo viver da fé. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo viverá, o justo pela sua fé viverá.
Você é justo, irmão? Você é justa? Então, se você tiver fé, vai ser nele, vai ser pela fé que você vai viver. Não é pelos medicamentos. Não é pelo o que o advogado disse. É pela fé. Não é pelo prefeito, não é pelo advogado, não é pelo presidente do Brasil que você vai conseguir. É pela fé. Porque todos os dias a fé é provada. Todos os dias a fé tem que ser praticada. E Hebreus vai dizer: pratica a tua fé, assim como Moisés praticou. Pratica a tua fé, assim como Enoque praticou. Pratica a tua fé, assim como Eva, como Sara praticou. Pratique a tua fé como Adão praticou. Deus quer que você saia daqui praticando a tua fé e colocando em prática aquilo que você acredita. Por que citar os homens do Antigo Testamento? Para fazer os leitores da carta se lembrar da promessa passada. Mas também ele estava querendo fazer com que nós lembremos de que Cristo é quem sustenta a tua igreja. De que Cristo é quem sustenta o teu povo. É que somente pela fé nós passaremos das maiores aflições dessa terra, para vivermos e comermos o melhor dessa terra. Todos morreram na fé. Versículo 13 de Hebreus 11, coloca aí para nós. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criadas. É o 13, versículo 13. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. De longe observaram a promessa. Como assim de longe? É porque eles não viram Cristo em forma corpórea. Eles não viram Cristo operando, mas acreditaram que desde a eternidade o Cordeiro foi morto para que a humanidade venha a ser redimido. Então de longe eles observaram, e nos diz o próprio Cristo: bem-aventurados sois vós, que ouviram o que eles não ouviram, que viram o que estão vendo, o que eles não viram. Porque muitos quiseram ver e não viram. Ou seja, ver isso que está acontecendo. O cego vê, o surdo ouvir, o paralítico andar. Mas detalhe, o Filho de Deus na terra, andando com o homem, para que o homem pudesse andar com Deus, pegando na mão do homem, dizendo: eu ligo você ao Pai, somente por mim você chegará ao Pai, diz o Senhor. De longe, crendo nelas, abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Irmão, nós somos passageiros nessa terra. Nós somos peregrinos nessa terra. A casa que você tem hoje vai deteriorar. A roupa que você tem vai se rasgar e consumir com o tempo. Porque o que você está fazendo aqui na terra, você é peregrino. É um ensaio para nós cantarmos no grande coral. E lá em cima nós dizermos para ele: valeu a pena. Porque assim como eles venceram e acreditaram, eu também acreditei e venci. Por quê? Porque eles viram de longe. E através de Cristo nós estamos vendo o próprio Deus de perto. O próprio Deus de perto. Não físico, mas através do Espírito Santo de Deus. Há uma promessa para nós. Há uma promessa para avivar. E que promessa é essa? De ver o Deus pertinho. E como eu vejo Deus perto? Através da minha fé. Através da minha fé eu abro o reino físico para o reino espiritual. E digo: Senhor, eu quero ser íntimo do Senhor. Eu quero ser íntimo de Ti. A fé apresenta os verdadeiros cristãos de uma adversidade. John Stott diz o seguinte: a fé que aceita Cristo deve ser
acompanhada pelo arrependimento que rejeita o pecado. Vou repetir. A fé que aceita Cristo deve ser acompanhada pelo arrependimento que rejeita o pecado. Como eu rejeito o pecado? Através da fé. Dizendo: Senhor, através da minha fé eu vou me parecer contigo. Através da fé eu vou andar contigo. Através da fé eu vou ver o Senhor. Eu vou rejeitar o pecado porque o Senhor também rejeitou. John Stott, ele diz isso. Eu lembro de uma frase antiga, de um salmo, de um sábio antigo, que ele dizia: você quer conhecer uma pessoa? Ande por aquilo que ele acredita. Simples. Você quer conhecer ele? Ande por aquilo que ele acredita. Por exemplo, você quer conhecer o pastor Wendel? Ande com ele porque ele acredita em algo. Quer conhecer o pastor Lucinei? Ande com ele porque ele acredita em algo. Agora, se andar com pessoas que não acreditam em nada, você se torna pior do que essa pessoa. Tem pessoas que, infelizmente, já estão acompanhando faz tempo aqueles que não acreditam em nada. A gente brinca muito, mas os coaches, eles acreditam em algo, mas não acreditam que a fé, ela vem de Deus. É uma fé fingida. Com dinheiro na conta. Agora tira o dinheiro para ver se acredita. Não tem mais crença de coach, não. Pelo contrário, vai começar a blasfemar de Deus. A fé não é igual o que a Ivete Sangalo disse aí no trio elétrico, que vai macetar o Apocalipse. Isso não é fé. A fé não é o que o marxismo incita. A fé não é o que os engodos dessa terra ensinam. A fé é o que os justos viveram. E o justo viverá pela fé. Ou o justo viverá da fé. Porque traduzir no ocidental é difícil, porque é uma expressão, é um sentimento. Fé é sentimento. Mas para um judeu antigo, é aquilo que é concreto. É a ideia de um homem que está no oceano e ele está se afogando. Mas ele vê um tronco boiando do seu lado e ele agarra e abraça, acreditando que vai se salvar. A fé para nós é um tronco, e esse tronco é a mão de Deus, onde eu tenho firmeza naquilo que não tem firmeza. É naquilo que eu não acredito, o tronco veio para me salvar. O tronco veio para dizer para o homem: se você não se agarrar nesse tronco, você vai morrer nos rios bravios dessa terra. Mas se agarra em mim, que eu vou fazer você chegar na margem do rio. Hoje Jesus está dizendo: agarre em mim, que você vai chegar na margem do rio. Não solta. Tenha como que a fé vai te fazer chegar na margem do rio. Será que você pode dizer isso daí para alguém que está do seu lado? Não larga. Diga, não larga. Tenha firmeza, porque você vai chegar na margem do rio. A fé vai fazer com que você chegue aonde Deus ele quer que você chegue. A fé vai fazer com que você acredite naquilo que você tem que acreditar. A fé, ela vai fazer com que nós cheguemos. E nós chegamos porque a fé é o firme fundamento. Por que o firme fundamento? Porque tem firmeza. Porque tem firmeza. Vem dizendo do passado, mas também vem dizendo dos mestres ou dos mártires que assim acreditaram. Mais para frente você vai ver no versículo, olha só, versículo 35. As mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. Outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, serrados, tentados, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra,
E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. O que isso quer dizer? É que eles estão esperando para o encontro da nossa partida, para um encontro unificado com Cristo, nós entrarmos com o corpo glorificado na nova celestial mansão. Por quê? Apocalipse vai dizer: quem é estes? Estes são os que da grande tribulação estão vindo, com as suas vestes manchadas, estão manchadas. Mas por quê? Porque estão vindo para preencher a mansão celestial. O que isso quer dizer para mim? É que eu tenho que aguardar com paciência a palavra da verdade. Por quê? Porque o ladrão, ele vai roubar, ele quer roubar a minha coroa, mas se eu guardar até a morte, ser fiel, ele vai me coroar naquele grande dia, em nome do Senhor Jesus. Vem dizendo dos antigos, e para os que estavam naquela comunidade, vem dizendo dos que foram açoitados, maltratados, foram pisoteados. Se você for pegar a história dos mártires da igreja, você fica horrorizado. Que tem história de mártir que dizia, pastor Wendel, que não era nem lícito colocar no livro, de tão cruel que foi. Mas eu anotei alguns aqui, e você imagina como que é a sua fé perto da fé deles. Os mártires nos ensinam que preciso guardar com paciência a palavra da verdade e crer que a fé me conduzirá até o patamar mais elevado, a celestial mansão. Quem é? Antipas. Ele foi morto em 95 depois de Cristo, queimado vivo dentro de um boi de ferro. 4 irmãos mortos por sua fé em 172 depois de Cristo. Blandina começou sendo torturada pela manhã até a noite, mas não abandonou a fé. A sua frase, ela era: eu sou cristã e não vou adorar a esses deuses. Santos, que era o irmão dela, era diácono, foi torturado com chapas de ferro de cobre, aquecidas até ficarem vermelhas. Colocaram essas chapas em sua barriga, e a única coisa que dizia era: eu sou cristão. Maturos, também irmão de Blandina, sofreu a mesma tortura que Santos. Depois de soltos, foram açoitados com varas, paus, instrumentos cortantes, e como não bastasse, pegaram um alicate grande e beliscaram a sua pele. Foram cortados com facas e espetados com ganchos de ferro. Sanctos e martírios foram amarrados em cadeiras de ferro, debaixo das quais acenderam fogo, que foi consumido seus corpos dilacerado. E as autoridades, vendo a sua firmeza, mandaram degolá-los para apressar a sua morte. Blandina ficou feliz por seu irmão, que não negou a Cristo e foi martirizada. Colocaram-la em cima de uma chapa de ferro quente, fritaram a sua carne, depois colocaram no saco e deixaram os touros entrar na arena, jogando-na para o ar e perfurando o seu corpo em muitos lugares, ainda com vida. O juiz mandou que a degolassem. Por quê? Porque não negaram a sua fé, entraram no Coliseu de Roma, ou até mesmo dentro da arena, e a frase era: vamos louvar a Deus, porque logo estaremos com Ele na eternidade. Papias foi morto, outros foram enterrados vivo, apedrejado. Por quê? Porque não negou o seu Cristo. E o que nós estamos fazendo? Por qualquer coisa a nossa fé vacila, por qualquer coisa a nossa fé ela esmorece, por
por qualquer coisa, dá vontade de ir para a igreja, dá vontade de sair da igreja. Mas Jesus, ele está dando uma oportunidade de nós treinarmos a nossa fé, para dizer: pode vir o vento que for, pode vir a tempestade que for, eu vou permanecer fiel, porque Ele é fiel, e se Ele é fiel, Ele vai cumprir. E a pergunta é: como que está a minha fé? Deus está dando a condição da igreja hoje de passar como o fogo o ouro pelo fogo para refinar. Os dias são maus. Pastor Wendel, ele faz parte do Conselho de Pastores e ele pode falar melhor sobre as leis que tramita contra a cidade de Itapevi, para que a igreja não exerça a sua fé. Estou mentindo, pastor? Logo, logo não podemos professar mais a nossa fé. Logo, logo não poderemos mais. Ontem eu estava assistindo um documentário agora da Cidade Refúgio, da Missão Mais, que eles estão agora com SOS Afegão, e eles, é engraçado porque nós muitas das vezes não amparamos como tem que ser amparado o reino, e de repente um povo lá, eles levantam recursos, constroem casas. Em 28 dias eles levantaram em torno de 8 casas. E a preocupação deles não era se amanhã eu vou comer, se eu não vou comer. A preocupação era: será que os nossos irmãos que estarão vindo do Afegão vai conseguir se instalar aqui nessa casa? Porque o governo já estava barrando o visto deles. Mas a igreja se levantou em oração. E ele disse que quando começou a levantar-se em oração, acreditando, Deus moveu o céu e os vistos começou a ser liberados. Sabe o que isso quer dizer? É a fé da igreja alcançando quem está preso, como Pedro na prisão. Aquela casa, a mãe de João Marcos tinha fé: Senhor, o Senhor vai visitar a prisão do nosso pastor, e o Senhor vai tirá-lo daquela prisão. E Deus livrou a Pedro da prisão, conduziu até a casa de João Marcos, para dizer: a fé, quando é praticada, move o sobrenatural a favor da igreja. O labaracalavassura marahaya. E o que nós estamos fazendo? Deixando a oportunidade passar. Mas nessa noite, Jesus, ele quer encontrar uma mulher e um homem de fé nessa noite. E eu tenho fé, eu, Patrick, evangelista Patrick, não sei quanto você, mas eu tenho fé de que os nossos pastores, eles vão ser integral na obra. Eu acredito nisso. Eu acredito que os nossos obreiros vão ser amparados financeiramente. Eu acredito. Eu acredito que as crianças dessa igreja vão receber a tecnologia de ponta aqui nessa igreja. Eu acredito. Eu acredito que quando chegarem lá embaixo no retorno, vão olhar e dizer: sobe mais um pouco, porque lá tem a igreja Avivare, a igreja da cidade. Eu acredito. Mas como que eu vou fazer? Eu tenho que exercitar minha fé, eu tenho que ter firmeza. E se 2 ou 3 estiverem reunidos no nome do Senhor com fé, aí o Senhor se faz presente. Por quê? Porque nós alcançaremos o sobrenatural. Eu acredito que o ministério de louvor vai ser integral também. Eu acredito. Eu acredito que o ministério de dança vai ser integral. Acredito que todo mundo vai ser integral. Mas como que vai ser integral? Se nós exercitarmos a nossa fé. Se nós colocarmos a nossa fé em ação, aí vai acontecer. Para a gente finalizar, você já prepara a sua oferta. Oi? Aqui é um quartel. Exatamente. Em nome de Jesus. E você vai fazer parte disso. A fé que vem de Deus precisa ser exercida em Deus. A fé é a certeza de que seremos salvos da ira de Deus. Os santos mártires, através da fé, perseveraram. E no versículo 38 diz que a terra não era digna de recebermos.
de receberem os servos, que possamos lapidar a nossa fé todos os dias, para alcançarmos a promessa. Saia daqui com a fé lapidada, irmão. Não aceite uma vida medíocre, uma vida sem Deus, uma vida sem propósito. Não aceite isso. A fé faz com que a mediocridade saia da nossa vida para chegar o novo de Deus na nossa vida. E ontem eu preparando esse sermão, o coração apertava. Porque corta para nós. É ou não é, presbítero? Presbitão? Corta para nós. Se não cortar para nós, irmão, não vai falar contigo. Mas por que o coração apertou? Porque muitas das vezes o emprego fala mais do que a crença de que Deus vai fazer algo por intermédio da mão dele. Muitas das vezes bate um desespero. E o que nós fazemos? Corremos com os nossos próprios recursos. Sendo que Deus ele quer que você confie nele. Como Elias estava no ribeiro de Querite. Confia que logo logo o pão vai vir. E a água você vai beber em tempo de crise. Levante-se, coloque sobre seus pés. Você vai trazer a sua oferta. Eu agradeço.